Nesse vídeo, eu vou responder duas perguntas que me fazem com certa frequência. Mike, como ler documentações? Mike, como você faz suas pesquisas? E com certeza as pessoas que estão se perguntando isso são pessoas que já querem ir para o próximo nível. Se liga nesse vídeo que tá sensacional. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área. Que bom te ver aqui no Root. O Root é a raiz de tudo, né? É aqui que começam as coisas e aqui é onde a gente vai começar a entender fundamentos da web e tudo mais. O meu público é você que tá principiante ou você que quer melhorar as suas bases. E se lembra sempre de deixar seus comentários aqui no que você quer ver aqui no Root, que a gente vai poder trazer também, caso faça parte de todo esse universo do início, né? Root, então, vem da palavra raiz, do inglês raiz, onde a gente quer trazer a raiz das coisas aqui pra vocês, beleza? Então, bora ver o que a gente vai ver hoje, gente. Como estudar documentação, né? Como ler documentação, como que você faz suas pesquisas. E se você é uma dessas pessoas que já se perguntou isso ou se pergunta, escreve aí nos comentários para eu saber que você também tem essas dúvidas constantes, assim como eu, por anos e anos, tive essas dúvidas. Gente, como ler documentação, por favor, sempre muito difícil, né? E como fazer as pesquisas, para mim foi algo um pouquinho mais natural, mas também é muito importante para a gente poder saber, quem sabe, os caminhos das pedras, né? Como melhorar e tudo mais. E assim, primeiro passo que você tem que fazer, tá? Quando você quer estudar alguma coisa, é ser bem claro no tema que você quer, bem específico no tema que você quer. Eu quero estudar aqui com vocês Web Components e Shadow DOM. Por que eu quero estudar isso? Porque eu vou trazer mais pra frente um vídeo, certo? Falando sobre isso. Então eu já aproveitei e falei, eu já vou preparar tudo que eu vou estudar. Então, nesse processo de estudo, eu já vou trazer um vídeo do processo de estudo. Então você vai estudar comigo agora Web Components e Shadow DOM do zero, descobrindo como é que eu faço pra saber um assunto que eu vou até te falar. Uns 2 anos atrás, 1 ano, eu não lembro, alguma coisa assim. Eu sou muito ruim de data, mas eu já queria trazer esse assunto. Só que a primeira coisa que eu li é que ele não estava disponível para todos os navegadores. E hoje, eu acredito que sim esteja. Se esse vídeo estiver saindo no ar, é porque está. Se depois, quando eu abrir a documentação e ele não tiver, se estiver ali bloqueado ou tipo não está funcionando nos navegadores, provavelmente esse vídeo não vai sair no ar. Então vamos lá. Gente, o que então a gente tem que fazer? É isso. Se questionar mesmo, né? Como é que eu posso ser uma pessoa pesquisadora melhor? Como que eu posso ler documentação? Isso vai fazer você ser uma pessoa desenvolvedora com sucesso no mercado, ok? É isso que diferencia aquela pessoa que está iniciando agora. Talvez ela não sabe fazer as melhores perguntas, ela não sabe que caminho tomar para resolver certo problema, certo? E esse é o grande lance. Conforme você vai entendendo mais, você vai melhorando e refinando a sua leitura de documentação, suas pesquisas, e isso vai te trazendo mais rápido os resultados que você precisa. Show de bola! Então eu só coloquei um único tema aqui, né? Como fazer a pesquisa e leitura da documentação. Gente, eu já até botei aqui, ó, MDN, ok? E já trouxe aqui o link que eu vou querer usar. Por que eu já trouxe isso aqui? Porque eu gosto de usar o MDN para tudo. Então eu já entrei no MDN ali, já copiei o link e já colei aqui. Agora, eu vou dar outra ideia também aqui, tá? Meu VS Code está aberto por algum motivo. Existe um aplicativo chamado DevDocs, que ele traz as documentações de diversos lugares. Na verdade, eu nem sei de onde é que ele traz essas documentações. Mas, dentre elas aqui, por exemplo, eu posso colocar Web Components, que é o que eu quero estudar, né? Web Components. Só o meu espaço aqui. Ah, não tá pegando. Tá, Shadow DOM. Vou colocar assim, ó. Shadow DOM. Tá aqui. DOM Shadow. Ok? Aqui ele vai trazendo algumas coisas. Então, olha só. Eu tô procurando por Web Components e pela Shadow DOM também. E aqui ele já vem trazendo para mim uma listagem de alguma coisa. Legal? O Components não trouxe Components. Web Components. Ó, esse aqui ele não trouxe, tá vendo? Não trouxe Web Components. Aí eu já não sei o motivo, né? Web Components. Deixa eu ver só se eu tô lendo errado. Mas, ó, ele não trouxe. Tá, e aí, o que você faz, Maicão? Bom, a DevDocs é um aplicativo que eu posso usar localmente, eu acho ela legal. Eu posso clicar aqui e já começar a dar uma olhada aqui. Mas eu queria começar lá pelo Web Components, eu não queria começar aqui pelo Shadow DOM ainda. Eu sei que eu vou chegar mais cedo ou mais tarde no Shadow DOM, tá? Mas eu não queria começar aqui. Então, provavelmente eu não pegaria o DevDocs, por isso que eu já falei que o MDN é o carinha que eu abro direto. Então, sério, assim, a primeira coisa que eu faço é já MDN. Eu tenho um atalho aqui, porque eu uso o DuckDuckGo para pesquisa, que eu coloco aqui, ó, MDN Web Components. Components. Vou ver se escrevendo certo também, né, galera? Components. Components não dá, né? Components. Components. Gente, eu não tô conseguindo escrever. Componentes.
com T mudo. Componentes. Pronto, agora sim. Esse é o link que eu quero. Eu vou deixar até minha imagem pequena agora, tá? Primeira coisa que você vai olhar numa documentação, gente. A documentação, ela provavelmente vai estar em inglês, tá? Então, se você quer acompanhar a tecnologia com um pouquinho mais de velocidade, você precisa estudar o inglês. E é o inglês técnico, o inglês para você entender, pelo menos, o teu ambiente aqui de trabalho, tá? Não é o inglês para você conversar com médico, com advogado, para você assistir filmes e séries à vontade. Isso daí vai vir com o tempo. Mas o inglês que você possa ler uma documentação dessa e entender melhor. Algumas pessoas vão usar o change language, vai mudar aqui a linguagem, mas eu já te recomendo a matar dois coelhos com uma cajadada só. É assim que funciona? Eu não sei como que é o verbo aí, o verbete, eu não sei, enfim. Me fala aí se é isso mesmo, matar dois coelhos com uma cajadada só. Então, mata dois com uma só, cara. Já vai treinando o teu inglês, já vai treinando a leitura da documentação. Pô, perfeito, né? Por muito tempo eu entendia bastante o inglês técnico, entendia pouco o inglês conversacional, o inglês de filme, por muito tempo mesmo, gente. Eu comecei a estudar, era tudo em inglês, então eu tinha que entender aquilo da minha área. Outras coisas eu realmente não entendia. Beleza, dada a primeira dica, né? Você vai precisar entender melhor o inglês. Dada a segunda dica, cada documentação é uma documentação diferente. Então, o WebDocs aqui do MDN, ele vai seguir uma estrutura aqui. Conforme eu for lendo vários documentos que estão aqui, eu vou percebendo qual que é a estrutura. Então, não existe uma estrutura única de leitura de documento. Fim, tá? Não adianta, isso daí eu fiquei procurando por muito tempo, tá? Eu fiquei procurando a lógica por trás das... qual que é a estrutura de pensamento para ler um documento, só que depois eu descobri que não é assim. Eu preciso entender como que é a estrutura daquele documento. O que significa as coisas naquele documento. Exemplo, se você for ler sobre o Next, cara... Faz tempo que eu não vou lá na documentação deles, mas, cara, a primeira vez que eu fui nessa documentação, eu falei, todas as documentações do mundo tinham que ser assim. Se eu entrar aqui no Docs, tá? Esse Getting Started, olha que coisa bonita, separadinho pra eu ler frase a frase. Olha só com imagenzinhas bonitas, tá vendo? Depois que eu faço isso, ainda eu tenho a próxima parte. E aí, nossa, eu vou indo coisa a coisa aqui, entendendo. Esse é o jeito da documentação do Next. Documentação linda, maravilhosa de se entender. Aqui não é que é ruim de entender, tá bom? Aqui é um pouquinho mais técnico ainda, tá? Então você não tá vendo muita imagenzinha aqui não, tá? Você vai ter que ir lendo com calma. Dada a segunda dica, tá? Então você vai entender qual que é a estrutura da documentação e isso só vem conforme você vai lendo bastante aquela documentação. Então eu sei ler melhor a documentação do MDN, eu entendo melhor a estrutura dela. E quando entram umas documentações bonitas iguais essas do Next, maravilha, facinho de entender. Beleza? Matou essa também? Tá? Terceira dica. Cada pessoa vai ler de alguma forma. Eu piro em ver o Diego lendo. O Diego, ele pega aqui, isso daqui, tá? O Diego aqui da Rocket City, grande amigo. Ele pega isso daqui, ó, e ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, na boa. Eu não sei, ele deve ter uma memória fotográfica, eu não sei como que ele consegue fazer isso. Eu não consigo. O meu jeito de ler é lendo devagarinho, tá bom? É o meu jeito de ler, bem devagarinho, para eu entender as coisinhas. Então, no começo, veja, na época que eu não sabia exatamente como ler, eu ficava me questionando, será que eu tenho que passar o olho rápido? Será que eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Bom, aí o terceiro descobre a tua maneira de ler a documentação, ok? A minha maneira é lenta, tá bom? Então aqui eu posso dar uma fotografada na página até e ver pelo menos aqui, ó, o que é que ele está de tópicos relacionados, tá bom? De guias, interfaces e tal. Eu posso ver aqui os títulos maiores, né? Web Components, conceitos de uso, né? Então aqui ele vem trazendo os Custom Elements, a Shadow DOM, HTML Templates. Olha que legal! Então, dessa forma, vai me ajudando a me conectar. E aí, é claro, eu vou lendo coisa a coisa. Eu quero entender o que é Web Components, tá? É uma suite, né? Um conjunto de tecnologias diferentes que vai me permitir criar elementos customizados e reusáveis, ok? Com as suas funcionalidades encapsuladas, longe do resto do código. Isso é maravilhoso, tá? Então, eu já sei que o Web Components, ele vai servir para mim, para eu colocar HTML, CSS, JavaScript, todo separado do código. Mas Mike, você entendeu tudo isso com essa linha? Aí entra um pouco de experiência também, tá? A experiência na área me mostra que se eu vou poder alocar custom elementos eu já sei que são elementos HTML, ok? E se eu posso colocar essas funcionalidades é JavaScript. Se eu posso colocar ela separado do resto do meu código, perfeito. Então, isso aqui já deu para entender. Eu vou fazer um tipo de código separado, beleza? Do restante dos códigos. Ok, vamos ver como que é isso, né? Então, conceitos e uso, tá? E aí vai. Aí ele vem trazendo pra gente o motivo, né? O motivo de tudo isso.
Então, HTML complexo, custom UIs, ele vai servir para resolver os problemas. Quais problemas? O que ele falou aqui, tá bom? Às vezes não é fácil fazer as estruturas de markup, de HTML, ok? Ok, é isso aí. Ele tá falando o seguinte, olha, às vezes você tá montando uma estrutura, ok? Vamos lá, no vídeo que eu vou lançar mais pra frente pra vocês, fazendo com Web Components algum componente, você vai ver que ele vai ter muito HTML, JavaScript, estilo, CSS, e isso, quando você precisar replicar isso algumas vezes, isso começa a se tornar um pouco confuso, é muito código misturado com o código geralzão da sua página. Ora, se você pode pegar e separar tudo em pequenos componentes, né? Se você pode encapsular isso. Encapsular é justamente a ideia de você colocar em uma cápsula. Pensa nisso. Você precisa saber tudo que tem no motor do carro para você dirigir um carro? Não. A ideia de encapsulamento é essa. Toda a parte mecânica e elétrica e o motor do carro é algo que está encapsulado, isso está guardado, isso está longe de você. Você só precisa dirigir o carro e tá show de bola. Então você vai criar um componente, um momento na sua vida, que você vai precisar usar só um pedacinho dele, que é só ligar aquele componente. Pensa assim, ligar. Você vai só ligar o componente. Tudo que está acontecendo por trás já foi feito. Você não precisa se preocupar mais. Isso está encapsulado, está fora, ok? Então é disso que ele vem falando aqui, que o Web Components serve para isso. Olha que legal. Se o Web Component serve para isso, eu já começo a entender também o motivo dos frameworks, das bibliotecas, tipo React, Vue, Angular, porque o objetivo de componentes nesses frameworks e bibliotecas são os mesmos. É justamente deixar tudo juntinho e separado daquele código geral. Mas Mike, quando eu tô codando, tá tudo ali, para mim que tá tudo ali. Certo, enquanto você está criando o componente, sim. Depois que você precisa reusar o componente, você só vai pegar aquele código, né? Você vai pegar ele, jogar na sua página e já tá tudo feito. E algumas vezes, assim como o Web Components, você vai pegar tipo um script JS, vai anexar ali na sua página e aí vai pegar a tagzinha, né? O elemento que você quer usar e usar aquele elemento. É claro, teriam regras de uso do elemento e tudo mais, mas você percebe? Legal, então ó, eu tô fazendo duas coisas aqui com você, lendo a documentação e já entendendo Web Components, tá? Então são duas coisas uma só nesse vídeo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Então, elementos customizados, né? É um set, ou seja, um conjunto de APIs do JavaScript que vão permitir a gente definir elementos customizados e os seus comportamentos. E eles podem ser usados da maneira que a gente quiser nas nossas interfaces. Beleza. Então, eu crio um HTML, um elemento HTML para eu usar da maneira que eu quiser. Perfeito. E isso tá encapsulado fora, tá bom? A Shadow DOM também está falando aqui que ela vai ser anexada para encapsular, então, uma Shadow DOM. O que seria uma Shadow DOM? A Shadow DOM, Shadow significa sombra, né? Gente, aqui é o Mike depois de ter gravado todo o vídeo para falar uma coisa para vocês. Shadow significa, além de sombra, significa fantasma. E faz muito mais sentido uma DOM fantasma do que uma DOM sombra. Vai assistindo o vídeo aí que você vai entender. Toda vez que eu falar sombra, transforma por fantasma que vai fazer mais sentido. Então, a DOM, deixa eu até ver se aqui, ó. Aqui o que eu já faria, tá? Eu já daria um pulinho no tutorial, vou até te explicar. Ó. Shadow DOM, não ficou muito claro pra mim nisso daqui. Eu acho que eu entendi mais ou menos, mas tá confuso. O que eu já faria? Pararia aqui. Viria aqui, por exemplo, usando a Shadow DOM, tá vendo? Eu daria uma olhada aqui. Se não tivesse aqui, galera, Mike, não tem aí. Gente, é para isso que a gente vai abrir o nosso Google e pesquisar mais. O que é uma Shadow DOM? Expliquem para mim. Aí você vai encontrar vídeos, você vai encontrar artigos, até que vai dar um momento do clique. Você vai falar, entendi o que é Shadow DOM. Você vai voltar e ler esse mesmo texto e ele vai fazer mais sentido para você, tá bom? Então aqui, ó, usando a Shadow DOM, aqui ele já tá falando que ele já, ó que bacana, que tá azulzinho isso daqui, já tá funcionando. Shadow DOM já está funcionando no Firefox 63, Chrome, Opera e tudo mais. No momento lá atrás, quando eu queria estudar sobre isso daqui estava acho que em vermelho ainda, o amarelo. Eu acho que era um alerta, tipo, não use ainda em produção, porque não está funcionando legal. Agora já está funcionando, exceto o velho Edge, que não está funcionando, é o que ele está dizendo aqui. Tá bom? Então, ó, usando a Shadow DOM, aqui ele vai falando de um aspecto importante da web, que é o encapsulamento. Eu não preciso ler tudo isso de novo, porque eu já sei o que é um encapsulamento. Então, a DOM, Shadow DOM API, ela é uma parte desse encapsulamento que vai prover uma maneira, né, vai providenciar, dar pra gente uma maneira de fazer um attach separado da DOM principal, tá? O elemento attach é um elemento que está junto, mas ele não é a DOM principal, seria isso. Algumas coisas, olha que legal, algumas coisas eu traduzo na minha cabeça sem conseguir passar isso pro português. Eu simplesmente consigo entender o que ele tá querendo dizer, tá? E vamos ver se aqui tem mais coisa. Pronto, tá aqui, ó.
Acabou. Aqui está exatamente o que estava na minha cabeça em desenhos. Perfeito. Obrigado, MDN. Então aqui está a sua DOM, tá? Aqui está a DOM que existe no browser, ok? Essa é a DOM que existe no browser. É uma árvore, né? Nesse caso, a gente imagina que aqui seria o tronco, aqui seria os galhos. Imagina uma árvore de ponta cabeça, tá? Uma árvore poderia ser troncos e galhos assim, dessa forma, né? Então imagina que uma árvore de cabeça para baixo, tá? Então esse é o Document Tree, a DOM. Beleza? Inclusive tem, já se liga, aqui no canal tem uma Masterclass de DOM, onde eu explico mais o que é a DOM. Se até agora você não entendeu o que é DOM, você assiste lá depois, você vai entender que é a manipulação, é a transformação do HTML para uso ali pelo JavaScript via objetos, tá? Então a gente consegue manipular todo o HTML só com JavaScript, usando toda a ideia de objeto, ou seja, com propriedades e funcionalidades para fazer as transformações que a gente quer. Então a DOM principal está aqui. Um nó dessas DOMs, o que é um nó? Uma tag dessas DOMs, de um dos elementos da DOM, um nó, uma tag, um filho, tanto faz. Ela pode ser uma Shadow DOM, que vai receber uma Shadow Root, olha que legal, tá? Uma Shadow Root, esse daqui é o Shadow Host, né, que ele tá falando. Shadow Host, ele vem explicando aqui o que é Shadow Host. A Shadow Root, ele vem explicando o que é Shadow Root. Depois eu leio, agora eu tô só tentando entender. É assim que funciona, tá, quando eu tô fazendo. Eu visualmente já entendi que eu tenho uma Shadow Tree, tá aqui, Shadow Tree, tá? Ou seja, toda uma DOM Shadow, que é uma nuvem, ó. É uma Shadow, uma sombra, né, da DOM, toda criada. Então é como se fosse uma DOM filhinha, tá aqui, ó, uma DOM filhinha dentro da DOM grandona. É isso, pronto, é isso. Só que ela está isolada, encapsulada. O segredo está em a gente entender no encapsulamento, é isso, esse é o segredo, tá? Aí eu vou entender que o host é o nozinho que eu criei, vai ser o elemento que eu criei, tudo bem? A gente, mais pra frente a gente vê isso daqui. A tree é todo esse contexto, é todo o contexto que está no elemento, tá? Todo o contexto, inclusive a boundary, tá aqui, ó, boundary, que são os limites, né? De todo o contexto que existe, ou seja, o que existir aqui dentro, existe aqui dentro e não lá fora, não vai existir aqui fora, vai existir só aqui dentro, tem limites, tem toda a sua shadow aqui dentro, e dentro dele eu tenho além do root, eu tenho os outros elementos que estão sendo criados aqui dentro, ok? Pronto. Pra mim, a leitura disso aqui tá bem rápida, e aqui, olha, isso aqui tá lindo, ó. Isso daqui tá lindo, ó. Pensa no exemplo de uma tag vídeo, do elemento vídeo, tá? Que tem ali os seus controles padrões do browser definidos ali. Tudo que você vê ali é uma tag vídeo, é ou não é? Quando você vai criar um elemento de vídeo HTML, você só faz o vídeo, coloca o source ali e no máximo você habilita uns controles e tudo mais. Só que dentro dele tem uma série de botões, de controles, então JavaScript, tem estilo, tem um monte de coisas ali dentro dele. Gente, significa que a tag vídeo é um exemplo claro de o que seria uma Shadow DOM. Bacana? E aqui tá o exemplo para a gente começar a usar ele, o Basic Usage. Então aqui entra outra questão, tá? Outra questão que eu gosto de fazer bastante também. Eu gosto de ler, né? Entendendo o que ele está fazendo. Eu já sei que é um elemento, referência de um elemento. Vamos lá, vamos de novo, leitura de documentação. Você pode fazer um attach da Shadow DOM no elemento, fazendo dessa forma, elemento attach shadow. E buguei, clica aqui, ele vai abrir uma outra documentação. Essa é a documentação assim que funciona no meu MDN, tá? Ele vai dar o link, você pode abrir e começar a ler mais coisas, tá? Então é um método que vai fazer o attach. O attach pra mim sempre é alguma coisa que é assim, tá? Uma coisa grudada na outra. Até agora eu não sei de fato o que significa attach. Então, ó, mais um detalhe, né? Vamos voltar à ideia do inglês, né? Attach. Attach é anexar, pronto, é isso mesmo, é o que tava na minha cabeça, né, aquela coisa assim, anexada. Então beleza, ó, o elemento eu vou fazer um attach da DOM nele, então eu vou anexar uma Shadow DOM no elemento, acabou, já entendi o que isso aqui tá fazendo, tá? Já entendi, mas Mike, tô muito no começo. Continua lendo, e as palavras vão vindo. Mike, significa que se eu tô muito no começo eu vou conseguir entender documentação? Não vai, tá? Não vai, porque tem muita palavra básica que você precisa entender ainda. Você precisa entender o glossário, você precisa entender um universo de palavras básicas para que você possa entender. Se você não sabe ainda o que é DOM, provavelmente aqui você já estaria bugada. Por que eu trouxe esse assunto? Esse assunto para mim já é um assunto mais avançado. Se a gente estivesse falando de assuntos básicos como tags HTML, você pode entrar depois e fazer o teste se você ainda não sabe. Abre o MDN, procure por tags HTML e começa a ler ali. Dali vão surgir diversas palavras que você vai precisar ir atrás e montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça se torna muito mais fácil com o decorrer do tempo, tá bom?
Gente, pra gente finalizar também, não perder tanto tempo assim fazendo tudo aqui, tá? O que eu planejei? Eu planejei pra esse vídeo, mas é um vídeo que já tá um pouco longo. Eu planejei a gente fazer esse simples exemplo que tá aqui, tá bom? Ele mostra o exemplo live, ao vivo, ou seja, eu posso clicar aqui e ver o exemplo. Ele vai fazer pra gente esse elemento aqui, que quando eu passar o mouse em cima, tá? Ele vai criar o código. Bom, como que eu faria no meu entendimento da documentação? Eu já abriria o VS Code, né, que tá aqui. Então vamos lá. Vou mostrar exatamente para você o que eu faria. Vou abrir um arquivo aqui, vou só colocar assim, ó, learning shadow DOM, ok? Já entendemos que é um componente web, né? Um componente web é justamente uma maneira de eu isolar HTML, CSS e JavaScript. Isso é um componente web. Como que a gente vai criar? A gente vai usar Shadow DOM para criar isso. E aqui, gente, ó, ele vai vir mostrando pra gente um exemplo bem simples de como criar tudo aquilo. Então, primeiro ele vem até explicando. Para começar no seu arquivo JavaScript, a gente precisa definir uma classe. Então, o que eu já entendi? Eu preciso ter um arquivo JavaScript colocado no meu documento. Então, gente, index.html é o documento, é óbvio que eu preciso de um documento, não tem como, né? Esse aqui é o mínimo que eu tenho que saber. E eu tenho que colocar um JavaScript. Vou escolher colocar aqui um source aqui que eu vou criar, sei lá, index.js, ok? Vou criar aqui, sei lá, com defer, tá? O defer aqui é só para que ele leia esse arquivo aqui, depois de já fazer o carregamento do documento, ele vai terminar de ler o arquivo e aí tá tudo certo, beleza? Então é só uma questão de dar ordem para ele aqui. Beleza, é isso que ele falou. Ele vai ler desse arquivo, ó, do index.js, uma classe, tá escrito aqui, ó, classe pop-up. E aí o que eu faria, tá? Desse jeito aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, é isso. Aqui ele ainda tá falando, o super, né, vai chamar do construtor. Detalhe, vamos lá. Mike, mas eu não sei o que é classe, eu não sei o que é extends, eu não sei o que é HTML element. Volto a dizer para você, existem coisas basais que começam a fazer mais sentido se você estudar as bases. Então, eu já mostrei maneiras de criar objetos em JavaScript. Uma das maneiras é o uso de classe, tudo bem? A classe leva um construtor se eu precisar, já depois que eu criar esse objeto, já executar alguma coisa. Nesse caso, ele vai executar a super. A super significa que ele vai chamar o construtor do que ele está estendendo. Então, lá do HTML element, ele vai chamar o construtor de lá, trazendo pra gente funcionalidades, ou seja, métodos e propriedades lá do HTML element. Significa que aqui eu posso ter usos do HTML element em si. É isso. Ele está estendendo e criando uma classe chamada popup_info, tá bom? E aqui eu tenho que escrever as funcionalidades aqui, ó. Escreva as funcionalidades do elemento aqui, ou seja, onde tinha os 3 pontinhos. Eu só tirei os 3 pontinhos. Tá bom? E assim vai. Aí ele vai falar, para você criar a shadow root, você vai fazer isso daqui. Shadow root, exatamente. Você vai fazer isso aqui. Então, colei. Tá aqui, shadow root, tá criado. O que é o attach, o que é essas coisas aqui dentro, tá? Veja, é um assunto novo para mim também. Attach shadow mode open. O que é isso aqui? Então, o que eu faria? Já peguei um Ctrl+C ali. Deixa eu ver se aqui no cantinho eu não tenho. Aqui, ó, tenho element attach shadow. Cliquei no método. A gente até tava aqui, inclusive. Tá aqui, ó. E aqui ele fala os parâmetros para mim. Os parâmetros que eu estou passando ali. Tem um mode, né? Tem um mode. Ó, um dicionário, shadow root init, é um dicionário que contém os campos aqui. O dicionário, no caso, até de um modo de objeto. Então ele tem o mode, e ele vai especificar o modo do encapsulamento dessa shadow DOM tree, tá bom? Ele pode ser open e ele pode ser closed. Elementos da shadow root estão acessíveis pelo JavaScript fora da root. Olha que legal, eu consigo acessar fora da root. Legal, pelo JavaScript eu consigo acessar fora da root. Esse aqui está negando acesso aos nodes, tá? Que estão ali dentro, pelo JavaScript de fora. Ok? Eu já pude entender um pouco, mas se eu tiver mais exemplo aqui, ó, aqui tem mais exemplos. Deixa eu ver, esse daqui tá open, mas o outro também tá open, então não me ajudou muito. Ok, não tem problema. Então, nesse caso, o que eu entendi? Que os elementos que eu construí aqui dentro, tá? Os nós que eu construí aqui dentro, foi o meu entendimento, tá? Pode ser que ele não esteja perfeito ainda, e aí no momento que a gente aproveita para até explicar outra coisa. Se o entendimento não está perfeito, é na prática que vai ainda consolidar mais. Então, meu entendimento é, os nós que você criou ali dentro, ou seja, os filhos ali de dentro, os elementos ali de dentro, poderão ser acessíveis pelo JavaScript lá fora, ou seja, pegar o elemento, get element by ID, por exemplo. Eu consigo se ele for open. Se ele for closed, eu não vou conseguir pegar. Tá? Vamos finalizar? Juro, eu tenho que finalizar. Já falei que ia finalizar e tô aqui ainda. Vamos lá, vamos criar toda a estrutura. É só pegar o código e colar aqui. Beleza? Que ele cria toda a estrutura.
agora, enquanto eu tô explicando pra você, eu não estou fazendo o trabalho que eu faço de leitura linha a linha. Eu gosto de ler linha a linha. Eu sei que está criando elementos, está colocando atributo de classe, está criando outro elemento de spam, colocando a classe, colocando um tab index, né? Que eu já sei também o que é o tab index, que é quando eu der o primeiro tab na página, ele vai cair nesse elemento. Vai criar o elemento, enfim, colocar as coisas aqui. Pegou o atributo de data text do this. Olha que legal, aqui tem uma informação a mais. Vai pegar o atributo e colocar dentro do spam. Então significa que daqui a pouquinho eu vou usar esse carinha, vou até planejar, tô vendo no futuro. Ó, quando eu for usar ele, é isso aqui, ó. Perfeito, ó. Quando eu for usar ele, é isso aqui. Então, quando eu colocar ele aqui na minha página, eu tenho data text aqui. Ele tá pegando todo esse texto aqui de dentro e colocando lá pra gente no... Deixa eu só arrumar aqui. Tá colocando todo esse texto pra gente dentro desse info, que é um spam que está dentro do wrapper e assim vai, tá bom? Pode ter ícones, se caso tenha ícones, vai ter ícones, né? É um if ali, então caso tenha ícones, tem ícones. E aqui ele tá falando para eu criar também o elemento CSS, olha que legal. O CSS todo junto na página. Tá? Uma bagunça, claro, ele não tá pensando em eu organizar esse código, ele tá pensando em me mostrar como que funciona. Então é claro que tá uma bagunça, depois a organização de código vai por mim. Ó, salvei ali. Agora eu tenho que fazer todo o attach, tenho que colocar na shadow. Veja que nós criamos uma shadow aqui, tá? E depois eu criar todos os elementos, tudo isso daqui, gente, é uso de DOM. E isso aqui já tem gratuito para você, tanto lá no Discover, curso de DOM, quanto aqui no canal do YouTube, uma Masterclass de DOM. Tá tudo lá. E isso aqui ainda é DOM, Append Child, tudo isso é DOM, tá? Só que a gente tá fazendo na shadow e depois... a gente tá fazendo os wrappers aqui ainda e colocando eles tudo certinho. Ou seja, eu tô colocando um elemento dentro do outro. Tô fazendo um attach dele, o append dele, que é colocar um elemento dentro do outro, ok? Claro, no HTML como que iria funcionar? No HTML, se eu tenho uma div e quero colocar uma div dentro dela, é assim que eu faço, certo? Aqui eu tenho que fazer o append child, ok? Tá, aqui não é aula de DOM, mas é só pra você saber que conforme você vai aprendendo, melhor vai ficando, tá? E por fim, olha que legal. E por fim aqui tá aqui, ó. Quando a classe foi definida, tá? Usando o elemento, né? Assim como tá definindo ele. Ah, sim. Usando o elemento definindo, tá? Put it on page as explained. Ó, assim, legal. Ele tá explicando melhor aonde é que eu vou colocar isso aqui, tá? Using custom elements. Using custom elements. Aqui ele vem falando do define. Tá aqui a classe. Aqui tá a classe, aqui é outro exemplo, né, que ele tá fazendo pra gente. E aí ele vem, parece que é o mesmo exemplo, né? Ok, parece que é o mesmo exemplo, não tem problema. Então tá, se a classe está definida, o que eu posso ler nesse código aqui? Custom Elements vai definir um pop-up info pegando a classe, ó. Então ele pega a classe, coloca aqui como argumento e tá. Mas olha, fiquei em dúvida, o que é mais que esse define? O que ele é esse define? Quero lembrar ou quero ver o que é o define. Se aqui eu não tiver o link, volto pra cá, né? Posso olhar no cantinho se eu tenho o define aqui. Não tenho, mas eu posso colocar aqui o custom elements, é isso? Ponto define. Vamos lá, pesquisando, gente. Isso é pesquisa, isso é esse processo. Mas, Marcão, leva horas, leva dias. Você não faz uma pesquisa em 5 minutos, não, leva dias, tá? Você vai pesquisando, vai juntando as ideias, vai colocando tudo organizado aqui. Tá até rápido porque eu tô mostrando no vídeo, né? Então eu tô meio que correndo até pra mostrar. Aqui, ó, define tá aqui. Em algum momento eu caí aqui, né? Em algum momento eu caí aqui. Aqui, parâmetros, é isso que eu quero saber. Quais são os parâmetros dele? Parâmetros, nome. Então, o nome do novo custom element. Perfeito, já entendi. Tá? E ó, must contain hyphen. Olha que legal. Então, já duas coisas que eu percebi. Não pode ser pop-up. Não pode ser pop-up. Tem que conter o hyphen, né? Hyphen. Tá? E ele é o nome do elemento. Pop-up info. Ele é o nome do elemento, ó. Pop-up info. Acabou. Tá explicado ali. Né? Tá bom. Construtor. Qual que é o construtor do novo elemento? Tá aqui o construtor. Feito do formato de classe. Mike, eu poderia fazer no formato de que você já apresentou para mim lá naquele vídeo das 4 maneiras de criar o objeto. Poderia fazer com a outra maneira de construtor que você mostrou? Poderia. A outra maneira que eu mostrei foi a prototype. E foi a prototype. Eu acho que foi a única outra maneira que eu te mostrei, mas tem ainda o construtor do estilo função, né? Mas enfim, que seria o prototype mesmo. Tá bom? E ainda temos opcionais, se a gente quiser, objeto que vai controlar como o elemento está definido. E a opção no momento é o extends, tá? Que é uma string que vai especificar o nome de um built-in element to extend.
Use it to create custom... Por exemplo, isso daqui é uma coisa que eu não entendi agora, tá? Pra mim não fez muito sentido agora. Como no exemplo que eu estou fazendo eu não vou usar, quem sabe mais tarde eu posso voltar e ler. Ah, Mike, olha aqui, outra pegada pra vocês, amigos. Minhas amigas e meus amigos. Eu não preciso entender minúcias de tudo que está sendo dito, porque realmente no começo ainda tem coisas que a gente não vai entender tudo, tá? Fica um alívio aí pra comunidade, tá? Porque isso me deixava muito angustiado quando eu ia ler documentação. Pra mim, eu não poderia continuar lendo a documentação se eu não entendesse o que é que aquilo está fazendo. Só que é o seguinte, documentação ela é um guia, né? São regras que tem ali. Só que algumas dessas regras não vai se aplicar pro teu contexto. E você só vai saber isso como? Na prática, tá? Então, num primeiro momento, ele só tá me mostrando 2 argumentos. Não é isso, só 2 argumentos. O terceiro ele não tá mostrando. Então, nesse momento, esse opcional, não vale a pena eu me aprofundar, sendo que eu estou tentando entender primeiro tudo que está acontecendo, tá bom? Eu primeiro tô tentando entender tudo que tá acontecendo. Depois, amigos, eu vou mais a fundo em tudo que a gente tem aqui, tá bom? Pronto, já um pouquinho mais de calma, vamos continuar aqui. Eu já tinha entrado aqui, já tava finalizando, né? Eu tava procurando aqui o define, se bem me lembro. Beleza. E aqui agora eu coloquei esse carinha e o pop-up tá lá. Pronto. Aí depois ele ainda vai dar outro cenário. Interno versus externo estilos. Estilos internos versus estilos externos. Agora não preciso me preocupar ele para agora, tá bom? Salvei isso daqui. Posso pegar esse carinha aqui e rodar ele com Live Server. Vamos ver se ele vai abrir aqui pra gente com Live Server. Tá ali, não tem uma imagem, né? Não foi nenhuma imagem definida, mas o carinha tá ali. Deixa eu só fazer o seguinte. Isso aqui, a ideia do Custom Element é justamente a gente poder fazer isso daqui. A gente pode usar ele quantas vezes a gente quiser, né? Então, não, nesse caso não rolou aqui pra mim, não tem problema. Acho que deve ser o jeito que eu estou... eu não fechei ele aqui legal, tá. Eu estava colocando aninhado, um dentro do outro. É erro de typo, erro de digitação. Tá aqui, vou colocar um abaixo do outro, beleza. Tá ao lado ainda. Deixa eu colocar uns break lines aqui, ó. Break. É só pra gente poder finalizar ali, tá? Eu quero só poder ver o pop-up que eu não tô vendo ainda. Tá ali. Quero aumentar mais, beleza. Tá ali, ó. Beleza? Então, ó, é um elemento que eu posso usar 1000 vezes. Isso que é o grande lance, ó. Voltando a toda a ideia que a gente viu desde o começo, tá? Shadow, ela Web Components, né? Web Components é justamente eu fazer um componente que é uma tag HTML que eu vou poder usar quantas vezes eu quiser sem precisar saber o que está acontecendo por debaixo dos panos. Eu já fiz uma vez e já é só depois eu trazer o arquivo para cá e fechou, tá? Só que para eu construir ele, eu preciso entender o Shadow DOM ou, né, entender como que funciona ali, porque eu preciso fazer essa Shadow DOM e colocar ele ali, tá? Coloco essa Shadow DOM lá no coisinha. Depois que eu tô no coisinha, coisinha ótima, né? Deixa eu fechar isso aqui. Depois que eu já fiz tudo ali, eu posso dar uma olhada como que ficou o elemento. Tá aqui, ó. Tem um Shadow Root, né? Eu tenho aqui aqueles... os nomes. Aqui é outro detalhe. Se você é bom de guardar nome, parabéns. Eu sou péssimo de guardar nome. Então, não lembro quais são os nomes aqui, ó. O nome dos carinhas. Shadow Host é esse carinha. Pop-up info, né? Shadow Root, tá aqui, o Shadow Root. É o root, o nó raiz, né? Que vai receber o Shadow Tree, beleza? Né? Então, o que mais? Tree boundaries, aqui que eu já não sei, né? Os boundaries devem ser isso daqui. Aqui estão os filhos. A tree tá toda aqui, a árvore, né? E aí os nossos filhos que a gente tem. Então eu consigo visualizar por aqui o pop-up info, consigo visualizar todinho ele, perfeito? E se eu olhar a raiz do meu código, aqui agora eu fiquei até com dúvida, o view page source, né? Eu quero ver o que eu tenho aqui. Olha lá. O que eu tenho no page source é só o elemento simples ali, ó. Não tenho todo aquele um dentro do outro, tá vendo? Aqui que teve que ficar pequenininho mesmo, né? A tela não me ajudou muito aqui, ó. Beleza. Ou seja, eu não tenho toda um dentro do outro. Eu só consegui acessar um dentro do outro por causa do DevTools. Mas fora o que está sendo visto pelo meu documento, é isso aqui. Isso aqui já fica um outro detalhe. Pô, se eu tô pensando em SEO, né? Que é os mecanismos de busca, isso daqui fica legal porque eu tenho esse texto aqui fora. Mas se eu colocasse alguma coisa que só vai ser visível lá dentro, ruim para os mecanismos de busca, né? Eu não vou conseguir ter o acesso. Então é bom que eu use as coisas que eu precisar aqui fora, né? Se eu tenho algum nome, alguma coisa que eu quero que os motores de busca encontrem. Se eu quero ter acessibilidade, é bom que eu coloque no elemento também, né? São coisas que eu vou pensando que são necessárias, que não é só questão de chegar e encapsular tudo e tudo que tá ali dentro já funciona.
é importante que eu entenda também que algumas coisas do mundo externo fazem sentido. Acessibilidade, SEO e tudo mais, tá bom? Gente, concluo aqui um vídeo até que grande, mas que a gente pôde cobrir pelo menos do zero como é que eu tô fazendo para eu estudar alguma coisa. Ah, detalhe. Se eu quiser ainda ter mais minúcias do que eu vou fazer, e isso eu vou precisar mesmo, tá? Pro próximo vídeo que eu for fazer para vocês de Web Components, eu provavelmente vou começar a anotar coisas aqui, tá bom? É que nesse caso aqui eu tô falando só como ler e como que eu faço minhas pesquisas e tal, mas eu começaria a anotar aqui, né? Sei lá, tipo, vou escrever aqui, tipo, assim, ó. Motivos, tá? Motivos de usar Web Components, tá? Ó, Encapsulation. Sei lá, eu não sei. Acho que em português é assim mesmo. Encapsulation, não sei. Então, eu começaria a escrever alguns pontos chaves aqui para que depois eu lembre melhor, né? E possa discursar sobre aquilo. E se é um assunto que eu vou usar no meu dia a dia mesmo, muitas vezes, provavelmente eu vou usar a técnica de ficar fazendo a revisão. E sempre que eu terminar de estudar, daqui uma horinha, né, eu vou sair, tomar um café, fazer uma coisa, daqui uma horinha eu volto e tento dar uma olhada nos pontos que eu coloquei aqui e tento relembrar tudo aquilo que eu fiz na minha mente. E se possível, eu ainda volto e tento refazer isso daqui. Como eu já fiz no Ctrl+C, Ctrl+V, agora seria a hora de, por exemplo, eu fazer linha a linha. Seria agora a hora de eu codar, né? Em vez de eu só copiar, agora eu codar. Será que eu consigo criar classe? Será que eu consigo estender? Será que eu consigo fazer o construtor legal? Será que eu consigo lembrar o do attach DOM? Como é que eu tenho que fazer? Será que eu consigo criar os elementos aqui? Será que eu consigo colocar ele na página, né? Pronto, será que eu consigo usar ele? É isso. E aí, conforme eu for repetindo isso, porque aí esse é o segredo, né? O segredo não é só você ler, é só pesquisar, é você repetir bastante aquela tarefa. Conforme você for repetindo aquilo vai fazendo parte de você e você não precisa mais voltar às pesquisas. Mas, por exemplo, tem assuntos que você vai precisar voltar vez após vez, isso é normal, tá bom? Mesmo que eu tenha feito isso daqui, se eu não usar o Web Components daqui pra frente, provavelmente eu vou esquecer como é que funciona isso daqui, vou ter que fazer a pesquisa toda novamente, tá bom? Então fica aqui a dica, lembrando, cara, você tá no root, né? E o root é justamente a raiz, o princípio de tudo pra gente poder entender as coisas, ok? E eu espero que isso tenha feito sentido pra você, o que a gente estudou aqui sobre documentações de Web Components e tudo mais. E ó, se você já se fez essa pergunta e tudo mais, me conta como é que você faz as suas pesquisas, se é possível, né, você escrever isso no comentário, como que você faz pra ler documentação, você descobriu algum truque, alguma técnica? Quem sabe, através dos comentários de vocês, eu consiga fazer um compilado e trazer um vídeo aqui falando só como que vocês fazem para poder ler documentação e suas pesquisas, né? Quem sabe, não? Mas seria um prazer eu ter vocês aí nos comentários, beleza? Te vejo no próximo root. Um abração do Maicão. Tchau, tchau.